porque agora já não tem mais o que fazer. Opa, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos em mais um Motiva Convida com a psicóloga Vanessa Ramos. Se apresenta aí pro pessoal, Vanessa. Olá, boa noite. Eu sou a Vanessa Ramos, sou psicóloga, faço atendimentos individuais e a grupos. Sou responsável pelo grupo terapêutico para as mulheres aqui na região oceânica de Niterói também. Quero agradecer aos meninos da consultoria pelo convite. E para nós é um grande prazer receber você aqui em mais um vídeo da gente, mais uma live. A gente aproveita para pedir quem estiver assistindo que curta a nossa página no Facebook, Motiva Consultoria para Psicólogos, e o nosso canal no YouTube, onde tem todos os vídeos. Hoje a Vanessa chegou aqui comentando que já tem 22 vídeos lá, ou seja, 22 lives, 22 temas e alguns convidados para que vocês possam assistir lá no nosso canal no YouTube. Vanessa, para a gente começar e aproximando as pessoas do assunto, que fatores tem a ver com esse medo de dirigir? O que pode ter ligação com esse medo que é muito comum aí nas pessoas? Bom, Bruno, o medo de dirigir não está necessariamente ligado a algum evento traumático. Né? Que as pessoas têm aquela fantasia de que a pessoa sofreu um acidente, né? Aconteceu alguma coisa no trânsito e a pessoa ficou com esse medo de dirigir. Não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Mas isso é ótimo que você está falando, porque muitas pessoas acham que foi isso, né? Porque, sei lá, passei por uma situação muito assustadora, ou eu no volante ou alguém que eu estava ao lado no volante, então eu não quero dirigir, eu não vou nem tentar, e isso gera esse mal-estar. Não que isso não aconteça, pode acontecer, mas não é a maioria dos casos que aparecem. Muito legal. Tá? E a gente está vivendo uma vida muito corrida, né? A gente geralmente mora numa metrópole, numa cidade muito grande, e o fluxo de carros é muito intenso, o trânsito é muito intenso. Então isso também gera nas pessoas uma tensão muito grande, né? E os relatos que eu escuto são das pessoas realmente falando sobre isso. Eu tenho medo de ônibus encostar em mim, ou se estiver num congestionamento, num cruzamento, porque infelizmente a gente aqui não tem muito critério na direção, né? As pessoas andam muito estressadas e... As pessoas não cumprem muito as regras. As leis de trânsito. Né? Verdade. E isso gera realmente uma ansiedade, uma tensão nesse tipo de população, né? E tem algum tipo de público maior que percebe esse medo de dirigir, que relata esse medo de dirigir? Bom, em 2014 saiu uma publicação no G1, no site do G1, quem tiver interesse pode pesquisar, que 85% das pessoas, né, dos pacientes que aparecem com medo de dirigir são mulheres. E esse é um fator que muito me interessa, né? Porque nós vivemos numa sociedade preconceituosa, infelizmente, né? Até em 2017, e nós ouvimos jargões até hoje, né? Mulher no volante, perigo constante. Então isso já causa uma tensão, uma preocupação e outras coisas, né? Muitos maridos também, eu ouço muitos relatos que não são a favor também, não auxiliam, já vão com aquelas piadinhas, né? Com aqueles assuntos e tal. Próprios instrutores de autoescola também. Então isso já gera um constrangimento, né? E isso faz parte de uma cultura que vai sendo absorvida por homens e mulheres, né? Muitas, eu já ouvi isso de uma pessoa idosa dizendo, não, mas mulher não é para dirigir. E Bruno, muitas pessoas me relatam isso, né? Elas não se acham capazes de estar no trânsito. Não se acham permissíveis para aquilo, né? Eu não se autorizam? Eu não pertenço a esse mundo. Né? Tem pessoas que chegam e falam, eu não nasci para dirigir, então eu nunca vou conseguir. Entende? Então, isso causa uma inferioridade. Né? E eu já ouvi também relatos de pessoas dizendo, poxa, por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Críticas dos familiares, poxa, mas você tem carro. E as pessoas acham que quem tem medo de dirigir nem vai tirar a carteira, né? Então eu conheço casos de pessoas que têm 20 anos a carteira, todo ano ela vai lá e
atualiza a carteira, né? Revalida e nunca pegou no carro. Tem carro zero, e aí o carro fica, já atendi pacientes assim, que o carro zero fica na garagem, se estraga, porque nem entra no carro ou liga o carro. A questão é tão séria que eu gostaria da gente dar umas orientações aqui. Muita gente fala assim, mas eu tenho medo de dirigir, tenho fobia. Né? É bom a gente entender que o medo de dirigir, né, a fobia no trânsito é uma coisa, e você que tem algum tipo de dificuldade, né, não tem compreensão, de repente, da parte técnica, e aí não desenvolve a segurança, né? Então, tem casos mais graves, realmente. Né? E um dos aspectos da pessoa com medo de dirigir são físicos. Então, é tremedeira, é sudorese intensa, é boca seca. Tem pessoas que só estarem na carona já sente... Sabe aquela pessoa que dirige com você? Sim. Né? E então tem pessoas que sentem tudo... O medo de dirigir, ele tem essa característica. Esse sintoma físico, mas que são ocasionados por questões psíquicas. Pois é. E aí, é bom você falar isso, Rafael. Essas pessoas que são habilitadas, que têm a carteira, tecnicamente estão habilitadas. Se elas têm a carteira, porque o Detran deu a carteira, elas estão habilitadas para dirigir. Se fosse só a parte técnica, beleza. Né? Todo mundo está aí dirigindo, mas beleza. Então, quando essa parte técnica não é suficiente, a gente começa a observar que há aspectos psicológicos, afetivos, emocionais, que estão envolvidos. E aí as pessoas têm muita expectativa, né? Tanto de tirar a sua carteira, né? De poder dirigir, gera uma expectativa, principalmente quem tem lá seus 18 anos, tem uma certa fantasia de uma liberdade, que agora... Eu ia falar isso, parece que é o troféu. Aos 18 anos, vou tirar minha habilitação como troféu. Às vezes não tem carro, às vezes nem sabe quando é que vai dirigir, mas é um marco. Sabe por quê, Rafael? É liberdade. O carro, ele está ligado à sua liberdade de ir e vir. Mas assim, eu acho que não só isso, eu acho que culturalmente existem determinados marcos que vão traçando e vão marcando... Ritos de passagem? Ritos de passagem. Até o que eu vou adiantar, o que eu estava falando com vocês esse dia sobre a palestra que eu vou dar, falando sobre o marco de algumas... que é chamado de crise, né? Que é o rito de mudança. Então, sei lá, quando você sai da adolescência para a fase adulta, tem algum marco, tem a entrada na universidade e a retirada lá, a tirada da habilitação é um deles. Não para todas as pessoas, além, né? Não para todas as pessoas, nunca para todas as pessoas. Porque aí que vem que a gente está falando da inferioridade. Porque quando todo mundo chega nos 18 anos e tira a carteira, e eu não consigo, aí eu me sinto inferior. Porque eu não... mas eu não sei dirigir. Sim, a sua leitura de uma incapacidade, né? Todo mundo consegue, menos eu. Exatamente. E isso vai criando todo um conjunto de fatores que vai fazendo ficar cada vez mais difícil conseguir, então, dirigir. Porque aí, além da dificuldade que ela possivelmente tem naquele momento, ela cria ideias sobre ela mesma que vão aumentando esse mal-estar. Exatamente. E hoje... Deixa eu dar uma pausa aqui para dar boa noite pro pessoal. A primeira de sempre, minha mãe. Oi, mãe. Boa noite. Oi, mãe do Rafael. Rainha, boa noite. Pamela Leles. Oi, Pamela. Soiane está com a gente também. Kessia Rosário. Luana Barroso. Nossa, quanto tempo, Luana, tudo bem? Tati Muniz, Porto Concha, também está assistindo. A Simone Terra, que por sinal Simone dirige muito bem, que eu sei. Gabriela Cardoso. Jaqueline Alves. Mais alguém aí apareceu para você? Aqui não está com o nome aparecendo, mas tem alguns espectadores aí participando, gente. Tá, e a minha mãe disse que amava dirigir. Mas ela deixou dirigir por um motivo... Não, vou explicar. Desculpa, eu cortei antes de você explicar pro pessoal. É porque minha mãe é deficiente física, tem uma perna amputada, e ele ia dizer, ela deixou dirigir por conta do acidente. Não, ela tirou a carteira dela depois do acidente. O carro dela era adaptado, mas ela ainda assim dirigia muito bem. E ela passou a ter medo? Nem, aproveita e dá seu depoimento aí. Você passou a ter medo em algum momento, foi isso? Não, foi questões que o carro acabou ficando velho na época. Sim, ela parou de dirigir, mas não por medo. Não foi por medo. Entendi.
E aí, entra uma coisa que eu também gostaria de dizer, né? As pessoas vão se acomodando, né? Às facilidades. E aí vai empurrando esse desejo, né? Essa vontade de dirigir. Ah, mas eu pego táxi. Ah, mas o meu marido me leva, me pega. Né? Agora então a gente tem Uber, né? Tem outros meios de transporte que a pessoa... Claro que a gente pode usar outros meios, claro, qualquer um de nós. Mas ela começa a usar como desculpa... Eu acho que isso o são não recursos, precisar, né? Na verdade, essas desculpas eu vejo como recursos de mecanismos de defesa psicológica. Eles... essas pessoas e realmente funcionam, entende? recursos. Funcionam, não atrapalha a vida dela de certa forma. É porque E aí ela vai se ajeitando. eu acho que aí também entra no campo da gente entender que dirigir não é uma questão só de necessidade. Envolve uma vontade. Mas aí, é isso que eu quero, uma coisa também que eu quero trazer pro pessoal. Hoje em dia, o carro, ele é quase que fundamental na nossa vida. Por quê? Né? A gente às vezes trabalha, faz deslocamentos muito longos, né? Vamos falar das mulheres, tem que pegar o filho, tem que ir na academia e tem que trabalhar, né? Então tem que fazer N coisas que com o carro, claro que a gente consegue fazer de outras formas. Sim, é uma facilidade, né? Mas que com o carro você vai tendo uma mobilidade melhor. Então o carro passa a ser uma ferramenta, né, muito importante na sua vida. Sem dúvida. Quando você começa a pensar desta forma, né, você começa a trabalhar esse medo, porque você precisa do carro. Mas você acha que é uma via interessante usar a necessidade como forma terapêutica? Eu acho que é para buscar, para o sujeito buscar ajuda. Entendi. Isso que eu acho interessante. Uma das coisas que eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje. O primeiro passo para dirigir, porque eu encontro N pessoas, né? E hoje também nós divulgamos esse evento aqui, esse encontro. Muitas pessoas, Vanessa, eu tenho medo, eu vou assistir, porque eu tenho medo, eu preciso, porque eu quero, porque eu não sei o quê. N pessoas, né? E eu escuto no dia a dia, quando eu falo que já trabalhei com isso, enfim, e trabalho. E a primeira coisa, você quer realmente? Você quer? E aí vem a necessidade, ela também vem com uma motivação. Aí casa o querer com o precisar, né? Fica algo mais forte. As motivações ficam mais intensas. Porque você tem um objetivo, né? Você tem um foco. E assim fica mais fácil, não digo, mas a pessoa tem mais motivos para buscar ajuda. Andressa Moreira, boa noite. Bom ter você assistindo a gente aqui. A Kessia Rosário está fazendo um comentário dizendo que concorda que tem que ter vontade. Eu conheço pessoas que não têm medo de dirigir, mas de enfrentar o processo da autoescola e a temida prova do Detran, que também eu particularmente acho a prova do Detran algo terrível também. É aterrorizante. E até porque eu acho, aí é a opinião pessoal, eu acho extremamente injusta a prova do Detran, mas aí foge a psicologia. E aí eu quero falar do treinamento na autoescola, né? Que é uma coisa muito interessante, muito importante. A autoescola nos treina para tirar carteira. A autoescola não nos treina para dirigir no dia a dia, né? Para viajar. Você faz treino em estrada? Não, você tem que andar no máximo a 40 km por hora. Você pega a ponte de Niterói? O que quase ninguém dirige a 40. Então, a autoescola, ela nos capacita para tirar a carteira. Eu não estou questionando aí o treinamento das autoescolas, mas infelizmente é isso que eu escuto muito. Sim. Né? Como você trouxe agora aqui. E aí, a pessoa que já tem aquele receio, né? A pessoa já sente isso tudo, já é um fantasma. Vai para a autoescola e aí pega um instrutor também, que não é capacitado para esse tipo de público, complica mais ainda. Desiste, fica com outros traumas, que às vezes nem tinha traumas. Sim, ganha de brinde traumas novos. Você está falando que as pessoas, talvez os instrutores, eles não são treinados, são capacitados para lidar com algumas questões de medo, dessas fobias de dirigir, de aprender a dirigir dos alunos. Porque é um cliente, vamos dizer assim, para a autoescola específico. Ele tem um perfil específico.
Você tem que ter tudo um olhar e uma técnica diferenciada. Ele tem uma demanda a mais do que aquela de simplesmente aprender a dirigir. Ele precisa aprender a dirigir e passar a ter um pouco de confiança, enfim, questões mais Porque assim, psíquicas. Bruno, o medo de dirigir, ele está muito relacionado à insegurança. Uhum. Então, algumas técnicas que se usam são da direção defensiva. Uma coisa que a gente aconselha as pessoas também que estão fazendo tratamento, e o que a gente aconselha? Entra no carro, tem gente que nem consegue. Estou falando carro na garagem. Entra no carro, pega o manual, conhece o seu carro. O carro ele é uma máquina. E é uma máquina que nós é que pilotamos, ele não tem vida própria. Quando às vezes vocês escutam, mas o carro morreu, mas o carro vai morrer. O carro não morre, o carro desliga. Então, para quem já tem aquela fantasia, assim, meu carro morreu. Eu matei meu carro, meu Deus, é algo dramático. Entende? Então, o carro desligou, o que eu tenho que fazer? Ligar, porque ele vai ligar de novo. Eu acho que para quem não conhece, né, que quem tá pegando o carro pela primeira vez, dirigindo pela primeira vez, é tudo muito absurdo, muito distante. Mas eu aconselho a todos, vida. cada um que pega um carro, agora eu mesmo peguei um carro, um que eu não conhecia, pega o manual, senta, onde é que é a seta, onde é que não é, esse botão serve pra quê? Aquele painel maravilhoso, cheio de luzinha. Isso, para você conhecer a máquina. E a partir do momento que você conhece a máquina, que você tem a técnica defensiva, que você sabe, não, se estou na ladeira, se descer eu vou fazer isso. Né? Se eu estou em determinado lugar, eu vou fazer aquilo. Isso te traz uma segurança para poder dirigir. Então, já estamos aí com 50%. Né? Porque eu já estou compreendendo. A fantasia do sujeito é que o carro tem vida própria, que ele vai andar sozinho. Quantas vezes vocês não veem que larga o volante? Conheço casos. Né? Meu Deus, e bota a mão na cabeça, porque acha que o carro anda sozinho. Mas o carro não anda sozinho. Nós é que pilotamos o carro. Então isso te traz uma segurança. Não, eu sei que se acontecer isso, eu sei o que eu tenho que fazer. Porque a base é você pelo menos ter um conhecimento teórico, né? Antes de ir para a parte prática, você ter um domínio minimamente teórico de entender como é que é o funcionamento, né? Hoje eu tava lendo sobre isso e eu até anotei aqui o nome da psicóloga. Cecília Bellina. Ela é uma psicóloga... Esse nome é bem apropriado, né, Bellina? Ela é uma psicóloga especializada em comportamentos de motoristas. E, bom, eu conheço pouco sobre o tema, mas eu trabalhei fui... na clínica dela, fiz é? uma formação com ela, é excelente. Ela cria um método próprio, né? Sim, eu não, como eu falei, eu não conheço muito tempo, então eu fui tentar buscar algumas informações e ela estava dizendo que uma das técnicas que ela utilizava, e aí me pareceu muito voltado para a teoria cognitivo comportamental, mas que era o seguinte: você começava a dirigir, eu tinha muito medo de dirigir, então você pega o carro, primeiro o que você está falando, entender sobre a máquina, sobre o manuseio do carro, beleza. Essa parte já está afinada? Você começa a dar voltas no quarteirão, aí começou a ganhar segurança naquele quarteirão, passa para 2, e ia aumentando gradativamente, e que as pessoas iam aos poucos ganhando segurança para seguir com autonomia no próprio carro, na direção. É uma ideia de dessensibilização, É uma dessensibilização. Você começa por pequenos percursos próximos da sua casa, você dá a volta, aí depois você dá outras voltinhas, né? Uhum. E aí você vai aumentando, vai ampliando. Por quê? Qual é o objetivo? É que o carro seja inserido na sua vida, na sua necessidade. Sim, na sua rotina, no percurso que você faz. Quando você recebe o paciente, você pergunta, tá, você quer dirigir? Quero. Você quer ir pra onde? Aí eu quero ir a Minas. Ué, mas Uhum. Por que não? Ele pode ir pra onde quiser. Então o objetivo da terapia, né, e da técnica é que o paciente vá para todos os lugares. Porque o carro tem que ser uma ferramenta na sua vida. Certo? Uhum. A Kessia Rosário fez um comentário dizendo que a psicoterapia também ajudou a ela a tirar a habilitação. E que ela fez muita técnica de relaxamento. Que bom, ótimo! E é importante isso, né? O relaxamento, né? Eu queria falar dessa coisa
Tem algumas técnicas, eu não vou citar nomes, tem várias pessoas que trabalham com isso. A Cecília veio de São Paulo, tem técnica no Rio. Tem outras pessoas também, tem livros sobre isso, quem tiver interesse. Leia, são muito interessantes. A Olga Tessari também tem livros, Medo de Dirigir, Vencendo o Medo de Dirigir. Tem várias coisas bacanas que vocês... Tem grupos no Facebook de ajuda, bacana. Só que tem algumas técnicas, né, que elas acreditam que a prática no carro, beleza, você vai... Ela trabalha só com habilitados, porque ela não é uma autoescola. Como tem outras clínicas também. E aí você faz a prática no carro com um instrutor especializado e tem alguns encontros com psicólogo em grupo. Mas tem outras, né, que acreditam que o medo de dirigir é apenas um sintoma. Né? Essa insegurança, essa dependência, ela fala mais de você. Você não é só o Bruno motorista, não só a Vanessa só motorista e Rafael. Nós somos um todo. Então, esse tipo de comportamento está ligado a vários aspectos da sua vida. E a personalidade da gente aparece muito na direção, né? Quem dirige de forma mais agressiva, quem dirige de forma mais tranquila, quem dirige mais assustado. Isso também é um pouco do nosso modo de existir. Que eu acho que é isso que a Vanessa está pontuando. Porque o trânsito... Não, eu digo mesmo nos relacionamentos afetivos, no seu trabalho, como você se porta no seu trabalho, como você se relaciona com as pessoas. Por quê? Vamos falar um pouquinho do perfil da pessoa como ele dirigir, né? Geralmente são pessoas perfeccionistas, que se cobram demais, que não gostam, têm medo de errar. Então, o medo de dirigir está ligado ao erro, e o erro está ligado à crítica. Então, elas não conseguem, né, compreender, suportar, vamos dizer assim, não lidam bem com as críticas no trânsito, por exemplo. Então, já vi casos também que a pessoa foi estacionar, então tem que estar milimetricamente ajustado na vaga. Só falta pegar a régua. Sim, e sai e volta, e sai e volta. Por quê? É o perfeccionismo. Então, como isso está ligado à sua forma de ser e de existir no mundo? No seu trabalho, com seu filho, com seu marido, né, com seus amigos. Então, a gente, por isso que é muito interessante que a pessoa faça uma terapia, seja qual que ela se encaixar, e pessoas especializadas para o seu perfil, e aliado a isso a técnica no carro. E vou aproveitar isso porque tem uma pergunta da Renata Esteves assim, como é que é o seu trabalho como psicóloga, no caso dessa pessoa que te procura com esse quadro aí de medo de dirigir, tem algum tipo de abordagem inicial, ou qual é o processo? Como é que você faz? Bom, eu procuro fazer a terapia, né? Dependendo do perfil da pessoa, eu indico a terapia de grupo, que vocês sabem muito bem que não é todo mundo que se encaixa no grupo. Mas a terapia de grupo, ela é muito, muito bacana nesses casos, porque com o grupo você troca experiências. E aí você vê que não só você sofre daquilo, porque você acha que você é o único no mundo que sofre daquilo. Né? Outras pessoas também têm aquele perfil, você fala, caramba, eu também senti isso, eu também vi isso, e eu pensei naquilo. E o avanço do outro te dá suporte para você, pô, se ele conseguiu, eu consigo também. Então, em alguns encontros que eu faço, né, de palestra, de rodas de conversa, eu procuro levar pessoas que hoje estão dirigindo. Que a gente fala, né, que é profissional, mas Vanessa tá falando, parece muito fácil. Não é, gente. Não é fácil, mas com determinação e força de vontade a gente consegue. E o atendimento especializado. Alguns casos eu indico que faça uma terapia individual, né? Porque pra gente abarcar esses outros aspectos. E também em outros casos são as duas coisas. A terapia e o trabalho com o instrutor no carro. Eu vou às vezes, já tive alguns pacientes que eu fui no carro com ele porque a técnica dele tá uma beleza. Mas eu trabalhando, porque às vezes a pessoa só tem uma situação pontual. Na ponte de Niterói, a pessoa dirige para todos os cantos, mas não passa na ponte. Você já deve ter ouvido falar. Sim, conheço vários. Eu não vou pro Rio de jeito nenhum. Me manda para qualquer lugar menos pro Rio. Então a gente tem que fazer essa dessensibilização na ponte para que ela aos poucos tenha segurança para passar ali.
E é muito importante que seja no carro que a pessoa vai dirigir, não é isso? Ótimo, Bruno, isso mesmo. Por quê? Porque aí ela vai conhecer o carro, ela pega a segurança. O carro tem que ser um prolongamento do seu corpo. Entende? Para que você se sinta à vontade. É claro que no começo você vai ficar com a mão fria, aí dá um pouquinho daquele frio no estômago, né? Segura um pouco mais no volante. Já viu aquelas pessoas que dirigem assim, ó, né? Com aquela preocupação toda, tensas, né? O importante é que você, aos poucos, se sinta confortável e bem dentro do carro. O carro tem que ser seu amigo, não tem que ser seu inimigo. O que fez você se interessar por esse tipo de trabalho? Eu fui convidada para trabalhar numa clínica que trabalhava com pessoas com esse perfil. E aí eu conheci grupos e fiz esses... Foi muito bacana, muito interessante. Depois eu segui meu caminho. E ainda tem... Interessante, tem pacientes que me procuraram por conta do medo. De dirigir. E aí depois a coisa se desdobrou, que é aquilo que a gente falou, né? Para um outro momento. Sim, porque né? surgiram outras necessidades, questões. Outra demanda. A Neinha está fazendo uma pergunta interessante, né? Tem muita gente que procura por causa desse medo. Há uma procura grande por isso? Por esse tipo de tratamento e de ajuda? Eu acho que as pessoas não se permitem a ajuda. E tem muita desculpa, porque eu acho que entra na questão que você Elas falou já no início. carregam aquele jargão, né? Eu já peguei isso aqui pra mim, ó, eu não consigo. Eu nunca vou conseguir porque isso não é pra mim. Entendeu? Aí eu ando de ônibus, não tem problema. Então assim, se metade das pessoas que dizem que gostariam, não tô dizendo que tem medo, que gostariam de dirigir, procurasse ajuda especializada, né, seria um grande público, sabe, Neinha? E acho que hoje a gente está aqui falando para essas pessoas, né? Quem tem vontade, quem tem desejo, quem precisa. Eu lembro que quando eu fiz a minha prova da autoescola, eu já fiz mais velhinho, eu não fiz com 18, eu fiz em 2014, que eu tirei minha carteira. Felizmente, meu medo não era tão grande assim que precisasse dessa ajuda, mas eu lembro que na prova, o meu pé esquerdo na embreagem, ele quicava mais do que passista em escola de samba. Era terrível, porque eu não conseguia controlar meu pé. Então era assustador como eu percebia que eu não tinha controle sobre o meu corpo. E tem casos de pessoas também que me procuram para conseguir passar na prova. Que já tentaram algumas vezes, e por essa tensão, às vezes a pessoa dirige muito bem. Mas ela entrou no carro, tem o avaliador, né? Porque na parte teórica, o índice é bem pouco, a maioria passa. Mas na prática, pessoas que às vezes perdem, né, o prazo do Duda. Então, gente, procura ajuda. E agora eu estou falando e lembrei, eu estava tão nervoso que eu consegui errar logo de cara e perder todos os pontos que eu tinha direito. Porque eu estava preocupado com o freio de mão. Meu foco na hora da prova, da baliza, era o freio de mão. Aí eu esqueci a seta. Era muito foco. Exatamente. Entendeu? E aí eu esqueci o ridículo que é a seta. Mas só que na prova tudo é importante, né? E isso é o complicado, porque a atenção, ela ofusca a nossa atenção, ofusca a nossa atenção, né? Eu tenho um paciente que conseguiu tirar a habilitação dele há pouco tempo, depois de ser reprovado algumas vezes. E eu fui identificando que, na verdade, era um pouco do contrário. Ele não tinha medo nenhum. Era quase que um relaxamento exacerbado. Ele dormiu. E aí, ele chegou a dormir, mas ele não depositava devida importância naquela Ele desinvestiu, situação, né? Então eu fui identificando isso e trabalhando com ele, essa questão, tipo, tentando mostrar a importância daquilo, porque ele tem umas conquistas que, para a idade, são conquistas grandes, são conquistas que para ele significa muita coisa. Então acho que o tirar a carteira de habilitação meio que se ofuscava diante das conquistas dele e ele não depositava devida importância naquilo. E aí, com um pouco de trabalho, ele conseguiu, na tentativa que ele teve, já em trabalho terapêutico, ele foi aprovado. Em alguns casos é possível, né, Vanessa, que talvez a pessoa até como defesa, ela meio que congele, né? Desculpa, minha mãe tá tirando onda com sua cara. Ela disse assim: Bruno, minha embreagem era na mão. E olha que modéstia à parte, eu dirigia bem. Porque o carro dela era adaptado. Então ela tava com a mão no volante aqui, a marcha,
e ela tinha que largar as duas mãos do volante para passar a marcha. Tipo, era descer a embreagem, passou e volta para a mão do volante. Então, hoje, autoescolas especializadas têm instrutores só para pessoas com deficiência. Tem carros adaptados também. Então você vê, né, como a tecnologia e a liberdade para todo mundo. Mas eu vejo isso como uma coisa não tão boa assim. Porque o cara, na época que minha mãe, por exemplo, tirou a habilitação, ele tinha que saber lidar com todas as situações. Hoje vai ter um cara específico só para aquilo. Tem, porque o carro é adaptado. Sim, mas aí naquela época... Mas aí, se o carro não fosse adaptado, também não teria a chance da pessoa tirar a sua habilitação. Porque não tem como alguém com uma necessidade específica dirigir um carro convencional. Eu não estou falando do carro adaptado, eu estou falando da pessoa lidar com as pessoas, independente de ter deficiência ou não. Não, eu não estou falando o que você falou. Porque você falou não alcancei. Tá, o que acontece? Eu quis dizer que nem toda autoescola tem carro adaptado e instrutor para trabalhar com pessoas com deficiência. Você já tem que ter um instrutor específico para pessoas com deficiência. Não, você falou que hoje em autoescola tem professores específicos para lidar com as pessoas com deficiência. Sim, por exemplo, tem uns que são surdos, sabia? Sim. Então você tem que ter um instrutor que entenda do paciente surdo, né? Sabe a língua de sinais, tem que saber, tem que estar especializado para aquele caso. Você está falando só motor. Mas nós temos outros tipos de deficiências. Sim, demandas, né? É porque na época da minha mãe era uma banca examinadora especial. Não tinha o instrutor especial. O instrutor, ele mas deixa eu entender. Capacitado para lidar. Você está fazendo um comentário no sentido de achar que talvez ter esse instrutor específico pode ser algo não tão bom? Não, para mim é uma crítica, eu acho, dessa forma. Eu acho que mas acaba... por quê? Quando a gente é capacitado a lidar com pessoas de uma forma geral, independente dela ser deficiente ou não, eu acho que funciona melhor. Mas há de convir que no caso, por exemplo, do surdo, de uma necessidade muito específica, ele pede uma técnica, uma habilidade mais apropriada, né? Sim, sim. Eu acho que tem casos e casos, acho que tem situações até não, aqui, ó, essa polêmica está sendo boa porque as pessoas estão se colocando aqui. A Renata está perguntando, mas surdo pode dirigir? Aí a Vanessa pode falar melhor que eu. Já tem instrutores para isso, porque o carro é adaptado, né? É porque, claro... Você fala, não tem um sinal sonoro, mas se o surdo tem telefone para surdo, né? A maioria da comunicação, ela é visual, né? A maioria da comunicação no trânsito é visual. No caso de uma buzina, né? O apito do guarda, mas ainda assim tem o sinal visual. Mas no carro tem placa, tem sinal, né? Provavelmente ele deve ter, claro, uma limitação, mas ainda assim é possível. É possível. Eu não sei a lei, mas eu acredito que não há um grande problema. Então, voltando ao que você falou, muitas pessoas têm fantasias que vão causar os acidentes. Sim. E por isso que não dirigem. E você falou do seu paciente, né? Que ele, no caso, não tem medo de causar acidente, né? Mas esse perfil, esse tipo de público, ele tem a fantasia de que vai causar um acidente. Então, eu vou sair, vai bater, vai atropelar e coisas assim. Então, olha como o pensamento está ligado ao comportamento. Né? E aí, enfim. Bom, tem algumas pessoas assistindo a gente. A Evelyn Alves está dizendo que está de olho. Ela falou alguma coisa, que eu pulei uma pergunta dela. Então, peraí que eu vou achar. Ela falou outra coisa. Comentário da Renata Esteves. Normalmente as pessoas que sabem dirigir não têm terror da prova, e sim o vício de direção. Isso atrapalha muito. Eu acho que ela está falando das pessoas que já sabem dirigir e vão fazer a prova e aí se bananam. E quero falar uma coisa sobre isso. Eu fiz uma roda de conversa, uma autoescola me convidou para falar para os clientes, né? E aí eu falei sobre dirigir. Muitas pessoas acham que tem, às vezes nem tem. Foi uma mãe acompanhando a filha e a mãe dirige muito bem, obrigada, só que a filha tem medo. Então ela acompanhou, eu falei, nossa, eu vim como acompanhante e tal, e conversando. No final do encontro, então pra ela não tava... Então a gente vai imaginar, ela dirige, ela só veio acompanhar. E ela veio conversar comigo, ela falou, Vanessa, você não sabe como foi importante pra mim. Porque agora eu olho o outro motorista de uma forma diferenciada. Né? Porque muitas pessoas no trânsito ficam com essa aflição e buzinam, mas tá devagar, mas tá não sei o que, não tá vendo, não sei o que. E cobram uma postura, porque cada motorista, gente, é um. Eu sou uma, Rafael é outro, Bruno é outro e você também. Então eu não vou querer que Bruno dirija como eu, certo?
Eu posso achar que eu sou a melhor motorista. Mas o Bruno tem a característica dele enquanto motorista. Esse retorno dela foi muito interessante. Assim, meu modo de dirigir, de olhar o trânsito, de olhar as pessoas, ele modificou. Eu hoje respeito mais as pessoas. Eu penso, poxa, será que ela não está com dificuldade? Entende? E dirigir é um relacionamento também, né? Um relacionamento com o carro, um relacionamento com você, um relacionamento com os outros. Que deveria ser tão gentil, para não causar os acidentes, para não causar coisas, né, tão horríveis que a gente vê por aí. Você acha que tem esse perfil mais competitivo no trânsito? A impressão que eu tenho dirigindo é que as pessoas estão o tempo todo competindo. Se você quer entrar, virar uma curva à direita e a pessoa está aqui, ela não te dá passagem, ela entra na sua frente. Tem esse perfil competitivo no trânsito? Aí, Bruno, nós vamos falar de um perfil, eu não vou dizer bairrista. Eu até estava conversando esses dias com um senhor sobre isso. Vamos falar do Rio, então. Né? Se a gente for um pouquinho para o sul do Brasil, a gente vê uma organização melhor no trânsito. O próprio São Paulo. Né? Você vê em estados no sul do Brasil, você põe para a faixa, as pessoas param imediatamente. Tem cidades até do interior que conseguem ter isso. Sinal de trânsito. Vamos Brasília, dizer, por exemplo, em Gramado determinados tem. lugares não tem sinal. Campos do Jordão também não tem. E aí, a gente encontra um monte de carioca lá. E ele respeita. Mas você sabe, vou fazer aqui uma confissão. Fui para Campos do Jordão dirigindo, né? Cheguei lá, não tinha sinal. Fui embora. Depois de eu acho que, final do dia que eu estava na cidade, é que eu me dei conta que lá as pessoas têm educação. Ao contrário daqui, que você precisa do sinal de trânsito. E aí, a minha dificuldade foi adaptar a minha direção para ficar atento à faixa de pedestre, porque eu não tinha sinal, porque eu andava olhando, procurando a luzinha. Verde, amarela, vermelha. Eu fico pensando sobre os experimentos de Skinner, né? Porque o sinal de trânsito seria lá as nossas campainhas para dizer o que a gente pode ou não fazer. E assim, pra gente dar uma amarrada nisso, eu queria dar algumas orientações para as pessoas, né? A gente fala assim, como eu posso vencer o medo de dirigir? Ah, Vanessa, tá. Eu acho que eu tenho medo. Como é que eu posso fazer pra dirigir? Porque é esse meu sonho. Conheço pessoas assim, de 50 e tantos anos, esse é meu sonho, a vida inteira foi dirigir. Eu quero entrar. E ela comprou um carro zero, ela tem uma carteira que ela renova todo ano e ela não dirige. Então, primeiro ponto, você quer dirigir? Então você olha no espelho lá, olha pra você, olha no olho e fala, eu quero, eu preciso, eu tenho vontade, eu tenho desejo de dirigir. É a primeira coisa. Segunda coisa, se você não tem carteira de habilitação, faça uma pesquisa de boas autoescolas. Tem muita coisa picareta por aí que não tá nas normas, né? Porque agora tem várias normas, né? Tem simulador, tem aulas à noite. Então tem N coisas que às vezes você paga e você não é atendido, né? Tem bons instrutores. Já ouvi casos de instrutores que tá comendo, tá falando no celular, tá cantando Eu já tive instrutor levemente alcoolizado. Olha só, então isso pode ser Levemente bom? porque eu sou educado. Pode ser bom? Não. Então pesquisa, conversa com seus amigos, né? Você fez aonde, você gostou, não gostou, qual foi a sua experiência? Porque a experiência com a instrução, ela pode ser devastadora. Se você vê que seu marido, eu tô falando mais para as mulheres, porque é um público... Você acha que marido é um bom instrutor? Péssimo! Péssimo! Não aprenda com seu marido, com filho. Também acho Com péssimo. irmão. Procure um instrutor especializado, uma pessoa formada, bacana, né? Que te compreenda, que te deixe à vontade. E não bote o terror. E que não vai ter medo de você bater o carro, porque seu marido vai. Isso aí. E você também está num carro que é um carro adaptado para a pessoa que está aprendendo. Na autoescola você tem todo um... É interessante barato, isso. né? A Evelyn Alves está dizendo que está de olho. Você está sumida, hein, Evelyn? Ela fez outro comentário aí, você viu? Ela falou que está de olho, mas logo depois ela fez um comentário. Antes de ter filhos, o gosto de dirigir era bem legal. Depois deles, tenho medo pela segurança deles. Preciso vencer esse medo. Evelyn, eu tenho um depoimento a dar sobre isso. Eu tenho um filhinho também de 4 anos e eu engravidei, e aí a barriga ficou enorme, já não dava mais, né? Tem volante, tem a barriga, enfim. E aí você vai tendo outras estratégias.
E aí eu tive meu bebê, a gente fica em casa um tempo, cuidando de filho, né? Aquela licença. E quando eu voltei a dirigir, eu precisava pegar o meu filho bebezinho, bem pequenininho, assim, com uns 4 meses, na casa do meu irmão. E o deslocamento era grande. Então eu vou dizer pra você, Eve, também, a princípio, eu fiquei um pouco apreensiva. Porque não é só a sua vida, é a vida de um bebê que está ali. E a mãe, né, a gente tem esse tipo de fantasia. Então, você tem que, Evelyn, tentar. Vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, né? Mas você tem que... Gente, o medo só acaba pela exposição. Ótimo. E seja ele qual for, de elevador, de avião, de elevador, de barata, né? Então, o medo ele tem que ser por exposição. Mas também você não vai pegar uma pessoa, colocar ela ali e colocar para ela andar na Alameda. Para pegar uma estrada para ir para Cabo Frio, né? Por isso que é bom você fazer percursos que você conheça, pequenininhos, e você vai aos pouquinhos, né? Se não conseguir dar conta, procura ajuda. Mas consegue, com certeza. Ó. Você falou sobre essa questão do tamanho do desafio, né? Porque as pessoas também criam metas um pouco absurdas, né? As pessoas se colocam como... Vou vencer meu medo dirigindo daqui a Cabo Frio. Aí sim eu provei algo um pouco fora da casinha. Porque se você conseguir... No primeiro momento, né? No primeiro momento. Como desafio inicial é um absurdo. Mas se você tiver como desafio sair da sua casa e talvez ir à padaria da sua esquina de carro, é um desafio um pouco mais razoável. Então você volta naquilo que a... Não sei quem me perguntou, né, Inha? Vanessa, como é que é mais ou menos? Você perguntou onde você costuma ir? Eu vou na padaria, eu vou na academia, eu vou no shopping. Olha, shopping é um desafio tremendo, sabe? Até hoje eu dirijo no shopping intenso. Sabe por quê? Estacionar em aquelas vagas é isso. E aquelas bandeirinhas, né? Então, aonde você costuma ir? Meu trabalho é em tal lugar. Então você vai aos pouquinhos, vai na padaria, vai na academia, vai na esquina e volta. Liga o carro, pelo menos. Tem gente que só precisa começar com isso. Entra, o carro tá, né, na garagem. Você vai dar a partida e se sentir, se perceber, né? Pra depois sair com o carro. E conhecer o motor do seu carro, né? O barulhinho do coração dele. Porque tem gente que acha que eu tô fazendo barulho estranho, não, é só o motor, gente. O carro não tem coração, tem motor. Ele não morre. Logo no início, alguém falou sobre a ponte Rio-Niterói, e aí falando sobre esse início e tal. Eu tô lembrando aqui que carro, eu nunca tive esse problema. Mas moto, quando eu precisei começar a atravessar aquela ponte de moto em horário de rush, rapaz, aí eu tive essas travas aí de pé tremendo na embreagem, igual você teve para tirar a habilitação. Porque eu acho que é uma coisa até plausível, porque aquela ponte em Niterói em horário de rush é uma loucura. Mas eu passei a me forçar a atravessar de moto todos os dias até que eu pudesse me sentir mais seguro em fazer isso mais vezes, e aí acabou que a moto virou meu principal veículo de locomoção para o trabalho de ida e volta. Eu tive uma experiência que para mim foi, hoje é engraçada, na hora foi terrível, que para quem é de Niterói, você para estacionar no Plaza, você tem que subir uma ladeira, não tem opção. E eu fui, né? Não, agora eu vou. Depois de já ter dirigido um tempo e tal, vou encarar. Tava tudo parado. E aí você tem que ficar naquele anda e para, na ladeira. E aí é a técnica, né? Existem técnicas para você fazer ladeira, sabia? Existem técnicas, que não é só do freio de mão. Mas o que eu cantei de pneu ali... Então, você sabendo a técnica da ladeira e ter exercitado em outras ladeiras que não tivesse ninguém atrás de você e nem na frente, te dá uma segurança, porque quando você encarar uma ladeira, você não, eu já sei que é assim que eu tenho que fazer. Vou ficar meio nervosinho no começo, que tem homens também, tá, gente? Tem um monte de homens que me dirigem. Isso não é só das mulheres, não é genético, não é, né? Porque isso acaba reforçando esse preconceito, achando que mulher que tem medo de dirigir, homem sabe tudo. Meu pai e minha mãe não dirigem, eu também não vou dirigir. Não existe isso. Não é uma coisa genética e hierárquica, não, né? Então,
Então, existem algumas estratégias que você aprende, que é a direção defensiva, que você se sente seguro para poder dirigir. E aí, o medo, a gente tem que equalizar o medo. Aí tem aquela perguntinha, mas eu nunca vou sentir medo, mas vai passar para sempre? Não sei. Qual é o nosso objetivo? É que você domine o medo, não o medo te domine. E não limite a sua vida. O importante é não te limitar, que nem o Rafael. O Rafael, vamos supor, arrumou um emprego no Rio, ele tinha que ir. Ah, não, ele tem que ser de moto. Então, ele teve aquela necessidade. Então, não vou ganhar mais, não vou para o Rio, vou ficar ganhando menos aqui porque eu não passo na ponte. Então, a gente tem que balancear isso. O medo, ele tem que ficar tão pequititinho, tão pequenininho, que não limite. Você vai, como eu falo para os meus pacientes, vai com medo, mas vai. Não deixa ele tomar conta de você. Não deixa o medo ser maior, né? Maior do que você mesmo, maior do que os seus sonhos, maior do que o seu desejo. Ou até mesmo do que a sua necessidade. É controle mesmo, né? E aí você, é o que ela falou, você relaxa, você pensa, né? Qual é a probabilidade da gente ver uma batida aqui? Eu, por enquanto, até agora não vi nenhuma. Existe? Claro, existe. Mas ela é muito pequena. Se você dirigir com atenção, com cautela. E assim, eu particularmente, eu sempre falei isso para os meus amigos aí, como amigo, né? Como psicólogo, né? A gente quando anda de bicicleta, a gente cai. Até aprender. E aí, mesmo depois de aprendido, a gente também corre o risco de cair. E isso não é o fim do mundo. E as pessoas falam de bater o carro como se fosse mas o fantasma... fatal sempre. Não é. Mas aí a bicicleta e o carro, o fantasma é maior. Porque não só de causar contra você, as pessoas têm receio de ir contra a vida do outro, entende? Mas eu acho que isso precisa modificar, né? Sim. Entender que carro amassa, que carro tem lanterneiro, que tem outras formas. E não necessariamente eu vou sair e ele vai amassar, entende? Sim. Bater faz parte, gente. Mas não precisa bater. Mas se bater, tudo bem. Sim, mas as pessoas acham que vai sair ali e já vai bater. Às vezes. Eu nunca bati. Eu já, várias. Eu também. Bater ainda bem. Ainda bem, viu? Mas assim, de qualquer forma, eu acho que é não se contabilizar pelo erro, né? E sim pelas vezes que você acertou. Porque se ficar nessa coisa de não posso bater nunca, ou não se bater eu paro de dirigir, se tudo for motivo para você desistir, vai ficar difícil você vencer. E aí a gente retorna o que eu falei no começo, do perfil do perfeccionista. Ele não se permite errar. Então a gente tem que entender que o erro faz parte da vida, né? Nem sempre eu vou... Às vezes eu dei uma freada mesmo que não tinha que dar, né? Fiz uma ultrapassagem de repente, tem que prestar mais atenção, a Vanessa, presta mais atenção. Então, o erro faz parte. E não ficar preocupado com o que o outro vai falar de você. Perfeito. Porque as pessoas acham que estão dirigindo, olha, o Otávio vai falar de mim. Babeira, você quer lá? Você sabe o que acontece no trânsito. E aí não tem idade. E o que acontece? Não se preocupa com isso, que eu sugiro a vocês. Que antes com o vidro fechado, liga o ar-condicionado, bota aquela música que você gosta, já é metade do relaxamento. Isso é legal, né? Essa ideia da música, né? Às vezes eu ter adoro. uma música que você... Gosta? Eu não sei dirigir se não tiver música. Eu adoro também. Eu fico sentindo que tá faltando alguma coisa no carro, eu acho que... Aí eu me lembro, é o rádio, sabe por quê? Porque Spotify. te cria um ambiente favorável, né? E aí você se sente... Porque pra você dirigir, não precisa você ficar atento, você precisa estar atento, que é diferente. É verdade. Muito diferente. Nós tivemos algumas pessoas aqui com a gente. Hoje a gente não comentou, né? De falar... comentou no início, de pedir para que compartilhem, que curtam o canal, enfim. Em breve a Vanessa vai deixar a página dela, debatendo no divã. Bate-papo no divã. Bate-papo no divã. Eu tenho outros vídeos também lá na minha página, se vocês quiserem visitar, depois a gente deixa o endereço, sobre outros assuntos, sobre psicologia e desenvolvimento humano também, se vocês tiverem interesse, dá uma passada lá. Sim, na verdade, quando nós temos convidados, nós costumamos colocar nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, a página, os contatos da pessoa que está com a gente. E... Bom, mais uma vez, a gente pede aí para que, mesmo agora no finalzinho, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ver. Isso, algumas pessoas não têm YouTube, mas vai acabar tendo contato
e podendo assistir sobre esse tema. E curte aqui embaixo, tem um sininho, quem está no YouTube, tem um sininho aqui embaixo. Você clica nele e você recebe notificação toda vez que tiver vídeo disponível. Sim. A Evelyn está dando parabéns pelo tema. Teve aqui embaixo uma pessoa que fez um comentário também achando muito legal o tema, a Marta Rufo. Intuito muito bom desse tema. As pessoas gostaram muito da proposta. Acho que tem uma necessidade enorme aí das pessoas em falar sobre isso, saber mais. E eu me coloco à disposição, quem tiver interesse, é só ir lá na minha página, colocar um comentário, eu vou ter o maior prazer em responder você. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço pro Anderson Lima. Anderson, grande abraço, amigo. Ele sempre compartilha os nossos vídeos, sempre compartilha todas as publicações que a Motiva tem feito aí. O Anderson dá uma força pra gente. Valeu, Anderson. A Sara Colombino fez um comentário dizendo que a maior dificuldade que ela tem é estacionar. Parece que não tenho muita noção de espaço, sei lá. Eu já sou habilitada há uns 8 anos. Ela dirige? Ela é habilitada há 8 anos, acho que dirige, mas está dizendo que a maior dificuldade é a noção de espaço para estacionar. Sara, então no seu caso, aqui a gente está pensando que você já dirige para outros lugares, tá? É só a vaga, né? Só estacionar. Então seria interessante que você procurasse ajuda de um instrutor, você tem muita gente no mercado, se informa, que aí ele vai trabalhar só a vaga com você. Tem instrutores que trabalham, Vanessa, eu quero só no Plaza. Porque eu gosto muito do Plaza e tal, e eu queria treinar. Ele vai fazer essas aulas específicas da vaga da sua casa, né, no seu condomínio, que agora muita gente mora em condomínio, as vagas são muito apertadinhas. Então é importante que você tenha técnicas. Depois, se vocês quiserem, posta um comentário lá pra mim, que eu mando algumas diquinhas pra vocês, né? Do retrovisor, que tem gente que nem sabe que esse retrovisor do lado direito, do lado esquerdo, fica só naquele retrovisor do meio. Eles são feitos para te auxiliar nesses casos. Agora a gente já tem carros com tecnologia, né? Já há um tempo, né? Com retrovisor elétrico, que é excelente. Na hora de estacionar, você só ajeita ele ali no botãozinho, ele já te ajuda, mas aí tem que treinar. Muito bom. Pô, falou de condomínio, eu lembrei, rapaz, eu morei quando eu morava no apartamento ali, para entrar naquela vaga, eu tinha que fazer um zigue-zague ali, e aquilo sempre fazia quase que gelar toda vez que eu entrava e que eu saía. Isso é bem complicado realmente nas vagas de quem mora em prédio. São vagas que parece que elas não foram projetadas para o tamanho dos carros. E aí complica muito a gente. E tem gente que deixa o carro sempre colorido com as pilastras dos prédios, sim, né? Porque aquelas quinas... Porque às vezes o carro foi na frente, mas você, que não tem muita experiência ou está muito nervoso, não repara o retrovisor e aí arrasta a lateral traseira do carro. É um espetáculo. Então, para isso também tem técnica, né? Colocando proteção. Tem alguns prédios que colocam. Agora, uma pergunta. Qual é o tipo de atendimento ou situação em que um instrutor pode ajudar e qual é o momento de procurar o psicólogo? É boa pergunta. O instrutor ele vai basicamente trabalhar a parte técnica, certo? Então, se você acha que você está precisando dar uma aprimorada nessa parte técnica, mas eu já tenho carteira. Não importa, tem vários instrutores, pessoas bacanas que podem te ajudar nesses casos. Aí você vai trabalhar com ele aquela sua dificuldade específica. Porque tem pessoas também que tiraram carteira e não sabem andar no trânsito. Então, vamos treinar trânsito? Vamos. Vamos treinar vaga? Vamos. Vamos treinar ladeira? Então, são pontos específicos, aspectos específicos. Se você acha que até na parte prática você está sentindo sintomas físicos, desconfortável, se você está vendo que tem algo mais afetivo, emocional... Ansiedade, né? Pois é, aí você procura a ajuda de um psicólogo. E aí um psicólogo que tenha um olhar e uma visão para esse tipo de dificuldade. Que aí teria que ser um trabalho complementar, né? Da parte do suporte psicológico com a habilidade técnica. A gente fala técnica. assim, fobia, né? É uma coisa muito extrema. Mas tem gente que só tem realmente uma dificuldade técnica. Como a pessoa fala. Sara, a Sara falou, eu não consigo estacionar. Então isso já causa
não é uma ansiedade, uma tensão. Então, às vezes, ela se limita. Conheço também casos que a pessoa fica rodando até achar uma vaga que seja enorme, aí fica longe, perde o horário do cinema. Já fiz muito isso. Perde o horário do cinema. Né? Por quê? Porque não tem uma habilidade técnica com a vaga. Então vamos treinar a vaga? Vamos treinar a vaga. E aí, às vezes, não é uma complicação afetiva. Mas tem pessoas que não, Vanessa, realmente eu fico muito tensa, me dá dor de barriga, eu suo e fico com a boca seca, eu tenho tremedeira, não consigo dirigir mesmo, né? Comandar o carro, então vamos procurar um psicólogo, um terapeuta. Bom, a gente precisa caminhar para o fim. A gente agradece aí a participação de todos, em especial a Vanessa por ter aceitado o nosso convite. Sempre bom ter profissionais tão competentes aqui com a gente, dividindo seus conhecimentos. E a gente vai deixar os contatos da Vanessa no post da live. Assim que terminar, a gente preenche lá com os dados para vocês acharem a Vanessa, tirarem dúvidas ou até mesmo marcarem uma consulta se quiserem. Muito obrigada, eu fico muito feliz de alguma forma ter contribuído, né? Porque eu acho que a psicologia tem que levar informação para as pessoas têm que ter esclarecimento sobre as coisas e identificar dentro de si aquela dificuldade de procurar ajuda. Né? Agradeço aos meninos, quero parabenizar pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Então, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a Vanessa por ter aceitado o nosso convite. Eu vou ter que levantar para poder encerrar. Obrigado a todos vocês e semana que vem a gente está de volta. Tchau, gente! Até a próxima e curtam nossa página e o nosso canal. Tchau!